Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aliás, falava com o Paulo Brito agora no encerramento do RDC Esporte, que é apresentado por ele, Paulo Brito, com a participação do Ribeiro Neto, da nossa reportagem também, a respeito da cobertura feita pela RDC TV em Gramado, por ocasião do 47º Festival de Cinema de Gramado, onde nós estivemos desde antes da abertura e até após o encerramento. Uma cobertura de fôlego, uma cobertura abrangente, que não ficou apenas naquela história dos famosos. Nós tivemos, inclusive, outros programas da rede, da grade de programação da RDC TV, também feitos de lá, diretamente de Gramado. E dizia para o Brito da participação dele, nós tínhamos o RDC Esporte aqui em Porto Alegre e lá em Gramado, com o Paulo Brito, com o Guilherme Paz, e o fato de ter o nosso estúdio ali na rua coberta, mas o Brito ter saído também, feito a participação dele ou as participações das ruas de outros pontos, inclusive em frente do Palácio dos Festivais também, deu um toque realmente diferente na cobertura que a RDC TV fez desse Festival de Cinema de Gramado. Lembrando que há muito tempo a gente não tinha uma cobertura completa e abrangente como essa da RDC TV. Ou seja, a RDC TV, através dos canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, está resgatando aquilo que nós sempre pretendemos aqui, que tivéssemos uma emissora local tratando dos nossos assuntos com detalhes, com espaço, para que pudessem as nossas questões serem mostradas e serem, inclusive, debatidas aqui no nosso estado. E também mandando para todo mundo, né? Não apenas internamente no Rio Grande do Sul. Isso a gente faz no sistema da NET, nesses canais 24 e 524, que são os canais da RDC TV. Mas também pelas nossas plataformas digitais, você pode acompanhar, as pessoas acompanham no mundo todo, no Brasil inteiro e fora do Brasil, todas as informações de tudo o que acontece aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Então, cumprimentos a todos que estiveram envolvidos nessa magnífica cobertura que foi da RDC TV por ocasião do 47º Festival de Cinema de Gramado. E vem muito mais por aí, podem ter certeza. Fiquem ligados, fiquem conectados, tá? Tanto nos canais da NET, da RDC, 24 e 524, quanto nas nossas plataformas digitais. Lembrando que as plataformas digitais são tanto o site rdctv.com.br, você acrescenta a barra ao vivo e tem o acesso direto à programação real-time da RDC TV no player do nosso site. Se você optar pelas redes sociais, nós estamos aí também em todas as redes sociais com lives dos nossos programas, como agora o Virando o Jogo, no Twitter, no YouTube e também no Facebook. Para todos, RDC TV Digital. Lembrando que no Facebook você participa e interage conosco, assim como você pode interagir também pelo nosso WhatsApp. Atenção para o nosso número do WhatsApp, 999 33 98 94. 999 33 98 94, tá certo? E os bastidores, você pode conferir, os bastidores da RDC TV, você confere no nosso Instagram, @RDCTV Digital. Bom, dito isto, quero apresentar na nossa bancada hoje Otávio Hoffmann, Antônio Bavaresco, Thiago Rocha e Diogo Rossi. Temos muitos assuntos de um fim de semana que só não foi, eu diria, não sei se perfeito, mas não foi um ótimo final de semana por conta do Internacional para o futebol gaúcho, né? Porque tivemos classificação dos 3 clubes para as finais da Série C, tivemos um bom resultado do Brasil de Pelotas na Série B
E tivemos a vitória do Grêmio, jogando com o time reserva, vencendo o Atlético Paranaense no sábado, e o Internacional, infelizmente, né, decepcionando no jogo contra o Goiás, lá em Goiânia. E vamos começar falando justamente sobre este jogo do Internacional, onde o Internacional conseguiu a proeza de, com um jogador a mais, 70% do tempo do jogo, 75%. A expulsão foi aos 15. Aos 15, quase 80% do jogo, com um jogador a mais, vencendo por 1-0, conseguiu tomar a virada do time do Goiás. O Goiás está fora do rebaixamento? Sim, ele tem agora a mesma pontuação do Grêmio. Sim. E tem uma vitória a mais, se não me engano, 6 vitórias. Mas não vencia ninguém desde a Copa América, né? Mas não tem nada de ser porque passou o Grêmio, né? Não é por isso que o Internacional perdeu o jogo. Não acredito nem que... Eu podia usar essa desculpa, pelo menos, ficaria menos feio, né? Ficou muito feio, né? Nossa, constrangedor. Ficou muito feio. Constrangedor. E ainda me lembro... não me lembrava. Fui relembrado hoje, pela manhã, isso. Apresentava o pré-jogo ontem na Rádio Grenal desse jogo e disse assim: pô, a única coisa brilhante desse Goiás que eu me lembro no Campeonato Brasileiro é o jogo contra o Fluminense, um gol de falta do Rafael Vaz no último minuto. Sim. Exatamente a mesma coisa que aconteceu. O que aconteceu? Vamos E que falha do goleiro, hein? Mas o gol do Rafael Vaz dessa vez não foi brilhante, né? Falhou. Meu chapéu. Foi, cara. Não. Foi uma falha. Aliás, a titularidade no gol do Internacional, a partir da atuação que teve o Danilo Fernandes contra Fortaleza, que o Internacional venceu por 1-0, né? Eu entendo que já possa ser discutida novamente a titularidade. Muito cedo, calma. Por quê? Não, Mas, por causa de uma falha. o Bavaresco foi enfático e o Diogo Rossi disse que é muito cedo. Então tá, vamos pela quem foi enfático primeiro. Não, pô, o Lomba tem uma longa folha de serviços prestados, não só esse ano, mas o ano passado. E a fase dele não é ruim. Eu quero, com a devida vênia, discordar dos colegas. Eu não acho que houve uma... Digamos, pode ter havido uma, entre aspas, falha. Lembrou muito, embora a posição seja diferente, aquele gol que o Paulo Vitor levou no Gauchão, que era um estádio de noite. Foi o único gol que o Grêmio levou no Gauchão contra o Aimoré. Acho que foi o único gol, se não me engano. Foi. Que o Grêmio levou. E lembrou, claro, circunstâncias diferentes, mas diga assim, o goleiro toca na bola, a bola entra igual. Me pareceu um mau posicionamento da barreira, no caso também. Mas o Lomba chegou a tocar na bola? Eu acho que tocou. Ontem? Sim, dá tapinha. Então é pior ainda. Pior ainda. Mais condena o Lomba se ele tocou. Cara, foi bem batido. Não foge dele, a bola vai na direção dele, ô Bavaresco. Não tá. Além de estar mal posicionado, o tempo de reação dele é equivocado. Não, tudo bem. Talvez aí o tempo de reação talvez possa... Não, mas ele... A única coisa, a cobrança teve direção e força. Direção de ir no gol e força. Foi no gol e foi forte, próximo. mas não foi no ângulo. Mas foi no canto dele. Foi no canto dele. Foi no canto dele. Foi no canto da bola. Se a bola vai fugindo dele... Posso fazer uma comparação? Ele quis adivinhar. Foi mais falha do que a do Paulo Vitor contra o Palmeiras? Ou... Não, para um pouquinho. Aí eu estou discordando de ti já a respeito do Paulo Vitor. Mas é que tu está colocando o Paulo Vitor como falha. E eu nunca coloquei. Não, aqui. Sabe? E essa é... Eu coloquei como falha e o do Marcelo é mais falha. Mais falha. Também mais falha. Por que o Diogo Rossi disse que ainda é cedo? Porque ele tem muita coisa, né, prestada pelo Inter. O Inter só está onde está em algumas das competições por causa dele. O Internacional foi brilhante no Campeonato Gaúcho em alguns momentos por causa do seu goleiro. Né? Chegou na final por causa do goleiro. Lembrar contra o Caxias fora de casa. Não, defendeu o pênalti contra o Grêmio? Sim, calma. Mas só chegou na final por causa do goleiro. Na final, o goleiro salvou o que poderia ter sido a derrota nos 90 minutos. Na Libertadores da América, o Marcelo Lomba tem uma falha, que é no jogo que não valia mais nada. Mas ele fechou contra o gol... Contra o River, né? Contra o River. Ele fechou o gol na estreia do Inter na Libertadores da América contra o Palestino fora de casa. Muito bem lembrado. Muito bem. Naquele jogo não tivesse falhado o Marcelo Lomba, o Inter teria a melhor campanha na fase de classificação. Não teria igual. Não teria passado o Palmeiras? Não. Com a vitória? Não. Ficaria com quantos Ficaria pontos? com 1 ponto a menos, acho que o Palmeiras só. Não passaria. Não passaria o Palmeiras. Então não tinha como ter tido. O saldo de gol do Palmeiras era maior também. Não tinha como ter passado. E essa aí nós temos que dar uma olhada na classificação. Mas não muda em nada também, né? mudaria. Trocar o goleiro por causa disso. Mudaria. Não muda nada, mas quando tu fala pegaria o Flamengo igual. Tá, mas quando tu fala que ainda é cedo,
Tá? Quer dizer que pode acontecer. Porque o goleiro reserva dele é muito bom também. É aí que eu quero Só chegar. isso. Quando a gente fala em folha de serviço prestada pelo Marcelo Lomba, a gente tem que lembrar que a folha de serviço prestada pelo Danilo Fernandes... Um ponto de diferença, desculpe, Rogério. Oi. Um ponto de diferença. O que é? O Palmeiras terminou na frente. Então tu tem razão, se ele tivesse ganho aquele jogo, ele teria um ponto a mais. Porque eu me lembro que eu falei isso. Eu falei isso. Aquele gol... o Internacional teria a melhor campanha. Tá, mas é que não muda nada na história do Inter. Não, a questão não muda nada até agora. O Inter fez 14 pontos e o Palmeiras fez 15. Não muda nada agora. Mas se o Internacional passar pelo Flamengo... Que não vai acontecer também. Como é que é? Que não vai acontecer também. Bom, não, mas aí nós estamos fazendo mãe de ná. Eu estou falando sobre fatos concretos que aconteceram. Tá? O Marcelo Lomba teve aquela falha, teve outras. Por que eu digo que já pode ser discutida? Tá? Com todo respeito à qualidade que tem o Marcelo Lomba, mas também enaltecendo a qualidade do Danilo Fernandes, que mostrou que voltou numa fase também muito boa. Então, a avaliação, claro, vai ser feita lá pelo Daniel Pavan, que é o preparador de goleiros, pelo Odair Helman, evidentemente. Mas eu vejo que o Marcelo Lomba, mesmo fazendo grandes defesas, ele está cometendo falhas que até então ele não cometia. Isso é fase de qualquer jogador, centroavante, a bola bate na canela e entra. Tem outras fases que o cara está frente a frente com o goleiro e não faz. Isso é questão de fase. Então, eu não vejo por que já não possa começar a se discutir. Num primeiro momento, para mim, era indiscutível, né, quando o Danilo Fernandes voltou da cirurgia e ficou vários jogos que não ficava nem na reserva, mas agora... Fica na reserva e já jogou e mostrou que tem condições. Eu acho discutível, porque o Danilo falhou também na volta dele já. Aonde? No Grenal, braço curto, demorou para chegar na bola. Aqui eu não considero. Bom, aí nós vamos no lance pontual, eu não considero. É o mesmo que nós estamos fazendo com o Marcelo Lomba. Não, mas eu não estou falando... A gente está pontualizando um gol contra o Goiás que não vale nada. Eu não estou falando pelo Marcelo Lomba por esse lance contra o Goiás. Eu estou falando, já disse aqui... Mas quando quem mais joga, a chance de falhar é bem maior, né? Contra o Flamengo, mas também tem mais chance de aparecer. Faz defesas. E ele faz também muitas. Tem mais. Ele levou o Inter até aqui. Mas eu não estou discutindo se ele não tem qualidade no jogo, não é essa a questão. Mas você está diminuindo ele por causa de uma falha. Não, uma falha não. Contra o Flamengo, o primeiro gol ele falhou, nós debatemos isso aqui. Aquele quase gol do Gabigol também foi uma falha dele. Que ele sai temendo. Viu, pessoal? Ele sai temendo. O Internacional está nas quartas de final da Libertadores por causa de uma culpa do Marcelo Lomba. Não, mas é que a culpa é do Marcelo Lomba. Começou o sofisma. Cara, eu acordo na segunda-feira para enlouquecer. Só pode ser. Começou o sofisma. Só pode ser. O Inter chegou na final do Gauchão, culpa do Marcelo Lomba. O Inter está na semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil, culpa do Marcelo Lomba. Tudo é culpa dele. Vamos botar a culpa no goleiro, pronto. Alguém tem que ser culpado, então culpa do Lomba. Todas as outras posições, elas são questionáveis, como o caso do Nico Lopes. Tá? Só para trazer um exemplo presente. Que foi sacado porque não está fazendo gol. Sim, há 22 jogos. Não está fazendo mas ele gol. não está fazendo... Não é só que ele não está fazendo gol, ele não está fazendo, na minha opinião, nada. Não, tudo bem. Foi só o gol que tivesse. O cara não conseguiu jogar bem contra o reserva do Goiás. O que nós temos que chegar numa questão é que ninguém é intocável. Certo. Ninguém é intocável. Ok, mas não é o caso... Cara, desculpe, opinião minha. Sempre a gente dá a opinião da gente aqui, né? Óbvio. Depende. Às vezes a gente até traz a opinião de outros para reforçar a nossa, também é válido. De uma escala de A a Y, essa aí é a prioridade Z. Mexer no goleiro, na minha opinião. Tudo bem. Eu não disse que ele tem que ser, Inter, né? Eu não disse que ele tem que ser substituído para esse jogo contra o Flamengo. Eu não falei isso. Eu disse apenas que pelas falhas que ele vem tendo, que não eram comum. Tá exagerado. Mas nós estamos colocando aqui, a gente está elencando 4 falhas em 8 meses. 4 falhas só porque nós somos nas pontuais que são as mais aparentes, Diogo. Se começar a analisar, tem outras falhas durante o jogo que não... Tem a do River que tu citou, tem a do Flamengo e essa do Goiás. Olha, vamos lá, tem aquela do Emerson que eu não sei, que ele se embolou com o zagueiro, com o Emerson no gol que botou. Mas não importa se é do ano passado, se é desse, nós estamos elencando... Mas a gente tinha que elencar essa do Danilo Fernandes. Mas o rebaixamento falhou contra o América Mineiro. Mas também... Falhou em jogos importantes. Mas eu disse isso do Danilo Fernandes quando ele voltou daquela primeira lesão dele, que ele tinha voltado falhando muito. Tu só quer confirmar a tese. Do quê?
trazendo coisa do ano passado, tu só quer confirmar a tua tese. Mas eu não estou confirmando minha tese. Eu apenas disse uma coisa, que a partir do momento em que os dois estão, do Marcelo Lomba, que eu vejo que ele já não está naquele auge de fase como ele esteve algum tempo atrás, e que o Danilo Fernandes, para mim pelo menos, mostrou que voltou em condições e é um grande goleiro, pelo que também já mostrou, que a titularidade no gol do Inter possa ser discutida. Foi só isso que eu disse. Mas é que o Inter está na beira de uma decisão que quer discutir a titularidade do goleiro que defendeu o Inter até aqui. Aí eu pergunto, mas nós não podemos esconder que o Marcelo Lomba falhou. Baseado então na atuação baseado na atuação de sábado, o Júlio César também está no mesmo nível do Paulo Vitor? Eu confesso que eu não vi a atuação de sábado do Júlio César. Jogou muito bem. Tá? Salvou o Grêmio. Eu não vi a atuação do Júlio César no sábado. Embora ele não tenha jogado tão bem no jogo dos reservas contra... Mas eu te digo assim, a mesma coisa que eu não vou... mas tudo bem. Da mesma maneira que a minha opinião sobre o Marcelo Lomba não é embasada apenas no jogo de ontem do Internacional, eu não embasaria uma opinião dos goleiros do Grêmio apenas pelo jogo de sábado. Sem contar que... E eu continuo entendendo que o Paulo Vitor é mais goleiro, disse isso antes e continuo dizendo, mais goleiro. E o gol do Luan no Grenal foi falha do... Para mim, uma falha do Danilo também. A gente tá 18 minutos falando da falha do Lomba. Não, é que ele veio com a tese, eu tenho que colocar meu... Não, tudo bem. Eu tô na linha da Bavaresca, eu acho que o enésimo problema internacional é a questão do gol. Então, como falar em goleiro, eu não ia falar. Como falar em goleiro e na história do gol tomado, eu apenas dei a minha opinião. E a minha opinião foi contrária à opinião de vocês, e por isso é que gerou debate. E o programa está aqui para isso. Claro. Para debater essas incidências. Inclusive, nós nem mostramos os lances. Vamos mostrar os lances aí do Internacional, Batista. O grande ponto, né, Rogério, é que passou aí, logicamente, pela falha do Marcelo Lomba o jogo, mas a atuação do Inter foi insossa, foi indolente no jogo de ontem, né? Foi patético. E vou dizer mais, hein? Foi muito beneficiado, assim, mas claro, não, beneficiado no sentido do benefício, não do benefício ilegal, mas da sorte, da bafejado, digamos. Pela expulsão. Se teria sido outro jogo, 11 contra 11. Foi premiado. Foi premiado. Acabou tendo o gol e no mesmo lance teve um jogador expulso da sua equipe adversária, no mesmo lance. Foi no mesmo lance. Para mim, esse jogo do Inter contra o Goiás só deixou confirmada uma tese. Uma. Oi, fala. Se o Guilherme Parede tivesse um nome espanhol, ele era titular incontestável do Internacional. Não, mas podia mudar para Guilherme Paredes. Era titular. Aí eu já vou chegar... Guilherme Paredes? Não, aí eu vou chegar na tese do Thiago, tá? Essa aí, como é que é? É a preocupação Z, como é que é? A enésima é uma preocupação. O Inter não tem atacante para jogar contra o Flamengo. É a enésima preocupação, né? Mas esse lance aí foi espetacular. Qual é o atacante que o Inter tem? Que momento, hein? Mas estava impedido já. Não, tudo bem, mas ele tentou bater no gol, né? Mas é enésima, porque o que me preocupou nesse demonstração coisa horrorosa. Meu Deus. Olha lá, tira, chegou correndo, o outro chegou correndo. Você não pode tomar um gol. Parece futsal. Pareceu mesmo. Um time do Internacional, com todo respeito, a não ser que esse menino aí que fez o gol é a seleção brasileira. Ele é a sensação do Goiás. Ele é bom jogador. Tá, então tem que comprar esse guri mas aí. O problema é que o Goiás acho que é o Real Madrid na hora da venda, né? Coloca o preço lá em cima, mas é bom jogo. Mas não pode tomar um gol da maneira que foi. E outra coisa, né, Rogério? Sarrafiori, né? Eu sei que tem muita gente apaixonada pelo Sarrafiori, ama o Sarrafiori, acha um craque de bola, mas ele precisa se comprovar muito aí no Internacional. E mais do que se comprovar, ele precisa absorver um aspecto competitivo. Eu não vejo competição nesse jogador. Eu não vejo grau competitivo de brigar por titularidade ou algo assim do gênero. Cara, eu achei muito bem batida, a bola foi lá no quinto andar, velho. Mas eu fui para trás da barreira. Se eu fico no meu canto ali, eu levanto a mão e pego. Cara, vocês... Não sei. Se eu fico no meu canto, eu levanto a mão e toco para escanteio. Mas olha lá. A bola cai antes de chegar no gol. O Marcelo Lomba foi e não consegue forte botar. E bem colocado. Vocês estão tirando o mérito do batedor, velho. Uma coisa ela foi forte também. Uma coisa se a bola vai... Se a bola vai fugir, Jean-Pierre fez um gol assim. Olha, se ele não vai para trás da barreira, se ele não tem a passada para lá, ele tá na bola, se posicionou mal. Não, ele dá um passo pro lado errado. Torcedor colorado. Mas essa é a falha, meu.
Tá, Essa é a falha. Porque tá a hora, exagerando. a hora. Não estou exagerando. A hora que o goleiro dá a passada para trás da barreira. Eu estou apontando a falha. O Rogério que quer discutir a titularidade. O Jean-Pierre fez um gol assim contra o Botafogo. Claro, Mas foi era destro. bem mais perto, né? Sim, mais perto, ok. Mas digo assim, Não, era chute- destro. Ele fez contra o Atlético E um Paranaense. chute bem Não, mais mas rasante. eu digo na que foi barreira. parecido. Não, foi um chute do bem mais rasante. Não, do Botafogo foi mais em cima. Bah, muito mais Não, foi forte por a fora da cobrança. barreira também, no canto Mas do muito goleiro. mais forte a Mas cobrança. é que tava mais E perto, também era um tá? bom no canto do goleiro, Sim, também sim. praticava a defesa. Jean-Pierre te bate ver no que- canto do goleiro. A qualidade dele é a força, né? Não é a técnica. É que naquele lance do Atlético Paranaense, no meu ponto de vista, a falha é na armação da barreira. Porque no momento que a bola passa da barreira e quica no chão, pega velocidade, Sim, daí aí deixa de babou-se. ser culpa do Daí goleiro. babou-se. Mas ali, no jogo contra o Atlético Paranaense, no meu ponto de vista, é falha na armação da barreira. E ontem foi o passinho passinho pro lado. O movimento. Porque não tem movimento como e voltar. Aí não tem Passinho como... pro lado, que ele errou. Ele achou que o cara ia dar por cima Mas da ele não barreira. pode achar, cara. Ele tem que estar vendo a bola mas e a aí bola tá, sair. mas Não tudo tem. Não tem. Tu dá o passo para o lado, tu não tem tempo de dar o passo de volta para alcançar foi o a que bola, para aconteceu. saltar. Tu Foi o tem que que saltar do lugar que tu tá. E aí ele salta E aí sem a parado, base. exato. Meu Deus. Foi falha. Mas depois tem o seguinte detalhe. Eu concordo. Isso aí é enésima, como A enésima o preocupação. nome do Parede lá em castelhano também é enésima. Guilherme Paredes. A preocupação que eu tenho é ver o comportamento, seja time reserva do Internacional, o comportamento do time do Internacional. Eu vou dizer, pelo rendimento hoje, eu sei que o Inter vai fazer isso. Não vejo ele com esse tipo de observação. Mas pelo aproveitamento hoje, quem deveria jogar ao lado do Paulo Guerreiro é o Parede. Jogando futebol de hoje, pegando o momento do atleta. Entre todos, entre o Wellington Silva, entre Nico Lopes, entre Sobis, entre o Guilherme Parede, o que melhor vem apresentando e vem contribuindo quando entra nos jogos é o Parede. Pode ser foi assim também. contra o Fortaleza, foi assim no jogo contra Mas o ele não vai Nacional. jogar contra o Flamengo Não porque vai ele é o jogar. Guilherme Parede. É, porque é o Parede. Foi assim agora contra o Goiás, onde Vai ele jogar fez o o gol e Sobis. já vinha Isso. participando, que não tem força. Mesmo machucado. Esse é o problema do Internacional. À medida do que o Inter entra com Sobis, com o D'Alessandro, com o Guerreiro, com uma Não é série nem de força, é jogadores... intensidade. Pode ser que nem entre, mas nós vamos projetar isso mais adiante. É. Eu só queria trabalhar em cima dessa disposição ou indisposição que teve o time do Internacional lá. Eu penso que o Odair tem que pegar todo o grupo, mostrar esse vídeo Isso e dizer para o grupo titular, olha, vocês têm que Mas não quarta-feira precisava, fazer exatamente o contrário do que os parceiros Não fizeram precisava, lá. era só o Inter ter assistido o Grêmio Chapecoense na Arena, né? Era só ter assistido O Grêmio e Fluminense também. O que seja isso. Porque Não pode, tem jogos assim, né, Rogério? Tem jogos onde a gente coloca aí um dos motivos da culpa, o maior culpado, o treinador, e tem jogos onde o maior culpado são os jogadores. Esse jogo contra o Goiás, na minha visão, o maior culpado são os jogadores do Internacional. Com certeza. Porque a gente via na beira do gramado a reação do Odair pelo desenrolar da partida, pelo andamento que o jogo estava tomando, e ele indignado com as ações tomadas pelos seus jogadores. Nós vamos voltar a falar do Internacional no último bloco do programa, porque na sexta-feira surgiu aí a informação vinda diretamente da Comebol, inclusive do site da Comebol, do que aconteceu no jogo do Internacional com o Flamengo no Maracanã. Aquele lance no fim da partida. Fim da partida não, tinha 10 minutos, foi aos 35, 37, do Rodrigo Caio. Já estava 2-0. Estava 2-0 aparece o áudio, inclusive, do árbitro do VAR com o árbitro de campo, a recomendação de pênalti por parte do árbitro do VAR e a negativa por parte do árbitro de campo. Né? Está circulando nas redes sociais, aí não sei se vocês já tiveram oportunidade de acompanhar, no último bloco a gente vai mostrar. Bom, lembrando para vocês naquele jogo ainda tem uma situação extra-campo ali que vai ter que ser resolvida, né? Qual? Aquele comportamento, para usar um eufemismo, inadequado dos torcedores do Inter nas cadeiras do Maracanã, jogando cadeira. É que teve briga entre entre torcedores, né, entre torcidas organizadas, e daí alguns atingiram não um policial. Não tinham nada a ver com isso, alguns torcedores, nada a ver. Mas isso aí vai ser analisado também como é analisado em todos os jogos. Tá? Eu estou falando especificamente desse lance, porque esse lance poderia, inclusive, mudar a história para o jogo de quarta-feira que vem. Tá? Poderia mudar, ninguém pode dizer que vai acertar o pênalti, mas nós vamos colocar, inclusive, o áudio da conversa entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Banrisul Digital.
Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você é cliente Banrisul, não baixou ainda o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC e voltamos em seguida. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Você pode acessar o site do SESC também, ter todas as informações aí sobre o circuito Conexão de Ideias, esse circuito de palestras através do site do SESC. Bom, vamos falar de Grêmio agora, o Grêmio que, confirmando a minha expectativa, mesmo que jogando com time de reservas. E o Atlético foi misto? Como é que foi o Atlético? Misto quente. Eu coloco como titular. Tinha desfalques, né? Tinha 3 jogadores que não estavam. Pra mim é titular. Possível. Mais, não tinha o Jonathan. Mais a metade é titular, pra mim é titular. Do time que jogará contra o Grêmio na Copa do Brasil. Não tinha o Jonathan, lateral direito. Isso. Não tinha o Marco Ruben, que é titular lá no ataque. Esse pode fazer. E o Lúcio Gonzalez. Em compensação, que é semi-titular. Em compensação, tinha um zagueiro que não vai poder jogar. Tinha o Léo Pereira. Que na verdade ninguém sabe quem vai jogar, né? Essa é a grande dúvida do... Ou seja, não dá pra dizer que era... o time era titular. Não, era titular. E aí é que eu digo, o Grêmio vai com o time reserva. Pra mim não tem os 11 nunca é titular, tá? Eu tenho essa tese. É minha. Com desfalque. É minha tese. Pra mim é misto quente. Tá, mas também não é reserva. Mas daí quando o time não tem nem 11, quando o time é 10 e uma dúvida, daí qualquer... Não é titular. Não, mas aí... Titular é quando os 11 confirmados. Não, aí é um time titular que tem um desfalque. Não, mas é o radicalismo teu. Não, o radicalismo meu, eu posso, né? Pode. Tô liberado pra isso. Pode. Ah, não. Graças a Deus. Não. Graças a Deus. Pode ser que eu não seja daqui um mês, mas agora eu tô. Então vamos se acalmar. Mas por quê? Alguém vai te prender? Não, é o que dizem, né? Ué? Vai ser preso? Tu tá com algum problema? Tô com problema, tô com alguns problemas aí. Opa, não, mas não, já vamos agir para que isso não aconteça. Obrigado, tô precisando. Não tô precisando. Esse é o cara certo. Se tá com algum problema por aí, esse é o cara certo. Não. Eu admiro. Vamos lá, pra mim, Bavaresco, tu fica de olho, porque se acontecer, nos ajuda. Tu é o responsável lá pelo sistema prisional. Pela comunicação da nossa rede hoteleira. Pelo amor de Deus. Nossa rede hoteleira é melhor. Aí o Bavaresco arranja lá, fala com o secretário, arranja o lugar. É que tem que ter vaga, tem que avisar antes. Mas não te preocupa, pode continuar radical, porque o radicalismo não tem problema. Nós somos a favor dos radicais. Mas acho pelo assim, menos não. Acho assim, o jogo do Grêmio mostra coisas para terça, assim como o jogo do Inter de domingo mostrou coisas para quarta. Tá, e o Luan vai continuar para terça, para o início do mês que vem? Não, o Luan não vai continuar porque ninguém quer. O Luan jogou bem, ele não só fez o gol, ele jogou bem. Mas é o que eu estou perguntando, mas é que o Luan não vai entrar. Nós encerramos a semana aqui dizendo que o Luan talvez não estivesse mais no Grêmio. Pode ser que ele não esteja, mas ele vai estar. Não, foi o que eu falei. Pro jogo contra o Atlético Paranaense eu não posso garantir. Contra o Palmeiras ele pode ainda aparecer. Acho que até vai, porque a proposta deve ser formalizada amanhã de manhã. É o que a Atalanta promete. Mas acho que ele joga. Mas de promessa, né, o mundo tá cheio. O que eu quero dizer é o seguinte: o Luan tem que jogar, mas não vai. Vai jogar. Ele tem que jogar, mas ele não vai. Não sei se ele tem que jogar. Não, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. O melhor jogador do time do Grêmio tem que jogar. Ele tem que jogar. É nítido que ele é o melhor. Vamos mostrar os lances aí do jogo do Grêmio enquanto a gente... Entendeu? É um cara atento, é um cara que faz gol. Ele jogou muita bola. Ele faz aquilo que o time precisa, entendeu? Aí o gol que ele faz... Não, e vou dizer mais, né, ô Diogo? Assim, concordando contigo, embora entendendo o Renato, tá? Não tem como entender o Renato. Não, calma. Nesse caso. Não, é que tu tem a tua linha radical. Eu tô numa outra vibe, entendeu? Eu sou radical. Eu já fui bastante radical também, embora de outra vertente, mas... Tá. Agora eu tô mais moderado. Vamos lá. O que eu ia dizer é o seguinte, entendendo o Renato, embora concordando contigo, o Luan jogou muita bola. Muita bola. O Luan, ele é um jogador que ele preocupa o adversário, por mais que ele... Quando ele estava na pior fase dele, coisa de 15 dias atrás, um mês atrás, antes dele ter feito
Ele entrou em alguns jogos, eu até referi aqui, muita gente não deu muita bola, mas eu falei, aquele jogo, inclusive, que o Grêmio só empatou contra o Chapecoense depois que entrou ele e o Tardelli. Tu vai dizer, Chapecoense, bom, mas não importa. Não, se ele não entrasse, o Grêmio ia perder para o Chapecoense. Sim. Era pior ainda o fiasco, entendeu? Como aconteceu com o Santos ontem, que estava 3-0 e empatou o jogo. Então, assim, o Luan é um cara que, eu concordo contigo, em algum momento, eu não sei se sair jogando, eu acho que ele não vai, mas em algum momento o Luan tem que entrar nesse jogo de amanhã, porque a partir do momento que ele aquecer e for pro campo, tu vai ter no mínimo uns 2 jogadores, um na marcação e outro na sobra. Qual foi o meio-campo do Grêmio? Ontem, quer dizer, desculpa, sábado, foi Tassiano, Rômulo, Tassiano e o Luan. Rômulo, Tassiano, Luciano, Luan e Pepe. O Luciano jogou pela direita, como extrema, né? Tá. Mas é que o Grêmio joga com 5 no meio. Luciano, Tardelli e Pepe foi o ataque. E o meio-campo teve um jogador que entrou na área, que foi o Luan. Era o enganche. É isso aí. É isso aí. Mal comparando, tá? Era o D'Alessandro, digamos, a função que o Luan foi o Luan, entrou na área. Entrou na área. Entrou na área. O gol dele com 3 minutos de jogo foi dentro da área. Dentro da área. E marcando a saída de bola, coisa que o Grêmio provavelmente vai ter que fazer contra o Palmeiras. E é isso que particularmente eu sinto muita falta no GPR, né? Eu acho que a qualidade mas ele tem tentado. Ele disse que não é característico. Mas é que, por exemplo, contra o Palmeiras ele não pisou dentro da área. Não. Contra o Palmeiras ele teve só um lance andou. Pelo contrário, no segundo tempo ele recuou. Outra coisa, né? Exatamente isso. O Patrick entrou muito bem. Entrou muito bem. Não, mais uma vez, não é esse jogo, né? Ele, é o terceiro jogo que ele entrou bem contra o Flamengo, mas o Grêmio sendo derrotado. Ele entrou bem contra a Chapecoense, ele também entrou, acho que no jogo, ele também fez uma boa movimentação. E contra o Palmeiras, no empate 1-1, ele mudou o jogo. O que houve que o Patrick estava na fila, na frente do Jean-Pierre? Foi uma coisa, na frente do Jean-Pierre. Foi uma coisa que não... É uma coisa... Agora, não sei como é que dá para falar, assim, mas meio que um deslumbramento que houve. Do Patrick. E aí o Grêmio mandou ele, acho que para Criciúma. Foi para Criciúma. Ele foi o Patrick emprestado. teve um problema seríssimo, né? Extracampo. Mas aí... Bom, tudo bem. Não. Mas isso explica que ele é um jogador... Por isso que ele foi mandado para o Criciúma. Eu não quis abordar isso. Bom, tá, mas é que é por isso que ele foi mandado para o Criciúma. Não. Mas aí se ele teve um problema particular... Mas familiar, agora tá com a cabeça no lugar e joga. Não, tudo bem, mas aí é por isso. Eu queria entender por que ele tinha perdido o lugar na fila para o Jean-Pierre. E vale a menção, né? Mas o Patrick do Grêmio, campeão da Libertadores da América, quase esteve inscrito, né? Ali no momento onde o Grêmio faz a troca para os atletas, acho que ainda na semifinal, né? Partindo para a semifinal. Isso aí. O presidente confirma a inscrição do Patrick. Isso aí. Só que surge um negócio de ocasião, que foi a contratação do Cícero, que foi muito importante à medida que fez o gol da final contra o Lanús aqui na Arena. Ele acaba perdendo essa vaga. Mas o jogador que tinha um cartaz muito bom e surgia muito bem lá naquela temporada. Eu não tenho problema de falar, porque isso aí, o Patrick, se perguntarem para ele vai confirmar. Patrick teve um problema que qualquer jogador de futebol que vem da base e o cara olha na cara dele e diz assim, tu é bom, tu é o melhor, e vai ter. Não, tudo bem, eu só queria entender. Entendeu? Aí o Grêmio deu aquela cortada nas asas, é normal. Emprestou para o Criciúma. Ele foi lá, foi médio no Criciúma, nada mais que médio. Até porque trouxeram de volta e disseram para ele, é agora. Ele está inscrito? Está inscrito. Libertadores. Está inscrito. E um jogador que ele tem o drible, mas não é assim, ele não tenta o drible, ele acerta os dribles. Ele fala para ele assim, no jogo... é agora. Fala para ele, é agora. Joga o transição aí, que é agora. E ele foi lá e aí... E mais que acertar os dribles, ele consegue exercer a função pelo lado do campo, mas se precisar, ele joga por dentro. Não, e ele jogou contra o Palmeiras. Ele trocou com alguém, se não me engano. Sim. Ele entrou pelo lado contra ele o Palmeiras. Ele troca com o Tassiano. O Tassiano começa aberto, e aí no segundo tempo o Renato tira o Darlan, recua o Tassiano e põe o Patrick aberto. E aí ajeita o Grêmio melhora bastante. O primeiro lance do Patrick sábado, ele dá 2 dribles dentro da área, sofre o pênalti, o Tardelli erra, a segunda bola que ele pega na entrada da área, ele dribla, sofre a falta. Então, assim, e o Santos salva o que seria o gol dele. Sim. Cruzamento do Luan e ele bate. Esse é um belo gol. Agora, vou dizer uma coisa. Eu discordo do Renato numa coisa no que diz respeito a esse pênalti. Só para eu não deixar passar, o Otávio citou o pênalti e a gente não tinha citado ainda.
com todo o respeito ao Renato, eu sei que ele é o melhor gestor de grupos do futebol brasileiro, isso aí ninguém Eu acho que ele discute. tinha que botar o Galhardo. Isso aí ninguém discute, tá? Pra mim isso ninguém discute. Mas ele botou o Tardelli, é isso? Pra dar confiança. Não é assim que se dá confiança na minha visão. Ele já fez isso outra vez com o próprio Luan, não Tudo fez bem, isso? tudo bem. Fez com o Luan, fez com o André. Tudo bem. Só que, ali era um momento em que o Grêmio tá mal no Brasileirão, qualquer um gol a mais de saldo faz diferença ali na frente. Não, o Grêmio tá com saldo negativo porque não fez mas o Galhardo é o melhor batedor. Eu só tenho uma segurança em relação ao Renato. Se fosse em outra circunstância... Ia bater o Galhardo. Claro. Contra o Flamengo, estava 1-0 pro Flamengo. O jogo, digamos, o gol significava um ponto naquele momento, ele botou o Galhardo. Claro, quando tiver que ser as ganhas, ele vai fazer o que está no outra protocolo. coisa sobre mas isso. é que 2-1 é arriscado, né, Rogério? Não, concordo. Mas eu concordo com o Rogério também. Para mim, o Renato achou que ali dava para arriscar, embora eu não concorde com ele. Agora, eu diria assim, citando o Thiago Rocha, se não a enésima, mas uma é essa preocupação minha, pelo menos, em relação ao Renato, porque, né, sei que ele, na hora, ele faz diferença. Não, exatamente. Eu quero saber de vocês o seguinte, com isso que jogou o Luan, nós falamos aqui, entrar na área. O Jean-Pierre não entra na área. Não, mas ele não vai mexer no time, ele tiraria totalmente a confiança. Por mais que não existe tira. Isso, não existe. Agora, do jogo Não, e vou dizer sábado... mais. O Grêmio contra Então, o meio-campo do Grêmio vai ser o mesmo. Vai ser igual. O Grêmio não vai mudar nada. O time é o mesmo com o André na frente, não adianta discutir, o André... Não, esquece o André. O André. E se o Luan entrar, na minha opinião, se o Luan entrar, dependendo da circunstância do jogo, a gente não sabe. A gente não, pode sair o Michael ou pode ser o André. Luan e vai Tardelli, depender da circunstância do jogo. Luan e Tardelli são os caras do Grêmio, digamos que... o Luan eu já não sei, né? Porque o Luan não entrou no segundo tempo aqui contra o Palmeiras. Não, mas pelo amor de Deus. Aquilo ali não foi erro do Renato. Foi erro, né? Pelo amor de Deus. Tá, mas é que botar o Luciano pra passar linha acessória, não mas apresentando é que se nada. o Luan não entrar lá contra o Palmeiras, aí até a torcida enlouquece. Gente, só tem um jogador no elenco do Grêmio, que onde quer que ele vá, não importa onde. Até o Thiago discordou da tese que foi levantada hoje pela manhã, eu acho que eu concordo um pouco com ele, mas também acho que ele exagerou um pouco. 95% da torcida do Grêmio gosta do Luan, não é 95, 93% da torcida do Grêmio, tá? Não vejo isso. Desses 93% da torcida do Grêmio que gosta do Luan, 90% dessa torcida, ela é apaixonada. O Luan fala, aplaude. O Luan tá no banco, aplaude. O Luan xinga não sei o quê, xinga, aplaude. O Luan erra pênalti, aplaude. O Luan xinga jornalista, então aplaude. A torcida do Grêmio, esse 90% aí, ela idolatra o Luan. Não é que... mas eu vou dizer uma coisa. Não, é que a torcida do Grêmio gosta do perfil do Luan de anti-herói. Não é que a torcida do Grêmio gosta... Não, anti-herói, não. E outra coisa, é um cara que compra as brigas do Grêmio. Lógico. Se fosse só anti-herói... Marcelo Caju disse que ele tá nos 90%. Pode fazer qualquer coisa que ele tá nos 90%. Aliás, onde é que tá o nosso WhatsApp aí? O pessoal pode mandar mensagem. 999 33 98 94, nosso WhatsApp. 999 33 98 94, o nosso WhatsApp. E em seguida, na volta, eu vou falar aqui, tem uma série de mensagens, porque como não está passando no Facebook as mensagens no nosso rodapé da tela, eu vou falar das mensagens que estão chegando aqui. Circuito de palestra Conexão de Ideias, uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coin e Rossandro Klinding. Mais informações você tem diretamente no SESC da sua região ou acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. É a realização do Conexão de Ideias. Fecomércio, SESC, SENAC. Vamos à mensagem do Banrisul e também do SESC, nós voltamos em seguida. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão.
Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no SESC de sua região. Isso aí, mais informações do SESC da sua região acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. O Rogério Alves, meu tocaio, está dizendo, grande Rogério Amaral, quarta-feira o gigante vai rugir. Arroio do Sal é Inter, ele está falando aqui. O Cláudio Kraus, boa tarde, gurizada. Acho que esse ano não vamos ganhar nada. De novo, meu time não chuta em gol. Nesse time, o único que bate em gol é o Nico Lopes e o Sarrafiore, mas são banco, né? Um abraço, diz o Cláudio Kraus, diretamente de Igrejinha. O Sérgio Luiz Riti Moreira, falando sobre a questão do Lomba, ele diz que teve mais falhas este ano, mas acho que não é o momento de trocar o goleiro. Quem mais que está conosco aqui? O Giovanni Gomes, a fase do Nico está tão ruim que não consegue nem fazer gol impedido. E quanto ao goleiro, o Danilo deveria estar no time reserva, pois ainda está invicto. Deveria ter jogado, né? O Danilo. O Lucas Fernandes, com o gol marcado sobre o Atlético Paranaense, acham que Luan pode voltar a ser o falso 9? Nós falamos aqui sobre a questão do Luan ser titular, mas falso 9 não acredito. Né? O problema do Luan, na verdade, eu vou dizer... A gente já falou aqui um pouco sobre o fato de o Maicon atrapalhar o Matheus, né? Assim, não é atrapalhar, mas é dificultar o jogo do Matheus. O Luan, se ele jogar com o Tardelli, não há dificuldade entre os dois nesse entendimento de troca de posição. Os dois já entenderam essa necessidade. Um porque o Tardelli não sabe segurar lá na frente... E o Luan porque ele sabe infiltrar na área. O Jean-Pierre não sabe fazer isso. E aí vão se bater cabeça. Porque o Luan vai voltar, na expectativa que alguém entre e ninguém vai entrar. Então vão entrar. Luan e Tardelli vão entrar. É que o ponto mais crucial de tudo, né? O Jean-Pierre, ele tá exercendo essa função de enganche, de meio armador, só que o Jean-Pierre, na base, ele nunca exerceu essa função. Isso é algo que foi instruído pelo Renato, que vê a qualidade do Jean-Pierre para poder atuar um pouco mais à frente, mas... Ele ainda tem dificuldade porque não é a dele, não é onde se sente mais confortável. O Sérgio Luiz Riti Moreira, ele faz uma brincadeira dizendo aqui, em cima do que a gente está falando aqui, e que o Diogo falou também, de que temos que mudar o nome do programa para ou Radicais da Bola ou Revoltados do Esporte. Tá? O Cícero Chemin, qual a razão da expulsão do jogador do Goiás? É que no início do lance ele pisa... no joelho, no lado de dentro do joelho do Richelli, né? Forte. Uma entrada forte. Eu achei que a amarela estava de bom tamanho. Na expulsão? Achou o quê? Eu achei que a amarela de jogo, a primeira chegada. Eu vou dizer mais, eu achei a do Marcelo Hermes mais forte que a entrada do jogador que foi expulso. Mas aí a questão do VAR. O VAR chamou, isso aí. Tá? Ele tinha dado o amarelo, o VAR chamou, entendeu? E o árbitro de campo foi. Ao contrário do que aconteceu nesse que nós vamos mostrar agora, que foi no Maracanã, o lance do Rodrigo Caio. Tá um pouquinho gritado, viu, pessoal? Para quem não ouviu. Com o centroavante Paulo Guerreiro. Né? O Paulo Guerreiro vai tirar a bola para o lado, ela bate na coxa do Rodrigo Caio e aí bate na mão. Bate na mão ou efetivamente tem o movimento de mão do Rodrigo Caio? O VAR achou uma coisa e o árbitro de campo achou outra. Mas vamos colocar, do site da Comebol aí. Onde fomos falando, o facto de estar invencível até estes 80 minutos de jogo já no Maracanã, atenção ao Guerreiro. E houve um toque com o braço do Rodrigo Caio, mas é tudo muito... Damos los brazos. Está limpia. Defensa. Estoy mirando, sigo en el área. Sigo balón. Posible mano. Pide mano. Quiero ver una posible mano. Quiero ver una posible mano de ese jugador. Ahí. Falta, que pare el juego, que pare el juego, que no reanude. Perfecto. Tranquilo. No reanudes. Programa. Es pierna primero. Todo pegado. Pierna primero. Pierna primero. Y después brazo. Hay un movimiento adicional. Espera, que espere. Espera. Tranquilo. Dame esta imagen. Quiero ver quién juega. Vamos atrás. Tranquilo. Toda la mano pega el cuerpo. Vamos paso a paso. No reanudes. Atrás. Ahí. Vamos, ahora. Paso a paso. Mano pegada al cuerpo, dijo él. No, hay un hay nada abierto. Acá está limpia, Acá está limpia, Julio. Mira. Está paralelo al cuerpo.
No lo olvides. Vale. Hay un movimiento. Está Toca, difícil. avanza. Pega en la pierna. Pega la pierna. Y después el brazo. Movimiento adicional. Roberto. Necesito un on-field review. Hay un movimiento adicional. Hay un golpe. Abre la señal. Una vez que pega en el muslo, hay un movimiento adicional del jugador. Te envío la mejor imagen. Deténmela ahí. Párala ahí. Vamos atrás. Los jugadores. Atrás. Ya, estoy acá. Ya. Ahora, vamos paso a paso. Te envío la imagen. No se ve nada. Vamos, avanza. Ya. ¿Usted cómo sabe que es la pierna? Esto. ¿Sabe la pierna? No, de Lucio. Ya. Lucio. Primero en la pierna. Vale. Primero en la pierna y después el brazo. Hay un movimiento adicional. Ya, dale. Está primero en la pierna, no pasa nada. Sí, pero no me da para penal a mí. No me da. Sí. No me da para penal. Bien. Ok, perfecto. Cierra la señal. Ou seja, o árbitro de vídeo teve a mesma impressão que eu tive aqui. Primeiro não, né? Não, o árbitro de vídeo sim. Primeiro não. Ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro no texto. O texto é conceitual. Ele diz, pega na perna Está contextualizado. Ele deixou bem claro. Olha, há uma bola na perna e depois uma bola no braço. Não consigo ver um movimento a mais. Aí ele diz, vou acelerar. Ele acelera a velocidade. Aqui, ó, vamos lá. O VAR diz, estamos vendo os braços, estou vendo, segue na área, segue a bola, possível mão, tá? Possível. O auxiliar do VAR, pede em mão. Aí o VAR, quero ver uma possível mão desse jogador, que é o Rodrigo Caio. O auxiliar, falta. E o VAR, que pare o jogo. O auxiliar sempre do VAR, tá? O que aconteceu aqui, meu? Que pare o jogo, tá? Aí o auxiliar, Roberto, que é o árbitro de campo, não recomece. Aí ele diz, perfeito. O auxiliar, não recomece. Sim. O auxiliar do VAR, na perna primeiro. O árbitro está toda pegando no corpo. O auxiliar do VAR é perna primeiro e depois braço. Tem um movimento adicional, espera. Aí o árbitro, espera a ordem. E o VAR, espere, não jogue. O árbitro, tranquilo, a mão dele está presa ao corpo. É a interpretação do árbitro de campo. Tá? E o VAR, vamos passo a passo, volte, agora passo a passo. O auxiliar, mão junta ao corpo. O VAR, não. Há um movimento adicional, ele não foi na dúvida. O VAR disse... Graças a Deus que... Não, só um pouquinho, agora deixa eu terminar. Não, há um movimento adicional, veja. Aí o árbitro, vai, paralelo ao corpo, vale, está difícil. O VAR avança, pega na perna, auxiliar, pega na perna e depois no braço. O VAR, perfeito, movimento adicional. Roberto, te convido a ver o lance, tá? Convidando o árbitro de campo. Tem um movimento adicional. Depois, abra o sinal. Ele disse que não tem um movimento adicional. Vamos lá. Mas é com o passar do tempo, Rogério. No início ele disse que não consegue ver, tanto que ele pede para voltar o lance, o VAR. Não, mas vamos ver passo a passo para eu ter certeza. Ele confirma. Tem uma possível mão e o VAR confirma Ainda que tem mão. bem que o Roberto Tovar estava no jogo, para não dar pênalti, porque não foi nada. Não, foi pênalti. Eu não foi para ti. Para mim foi. Não foi. Movimento adicional. Roubaram o Inter. Pronto, oficial. Roubaram o Inter. O Inter foi roubado. Estou aqui. Pode dizer, só um pouquinho. Uma vez, estou aqui vendo a imagem, diz o árbitro. Não se vê nada. Agora sim. VAR, depois no braço. Aí o árbitro. Vai, sim, mas para mim não é pênalti e não é. Então, o que ficou muito claro aqui da conversa que nós vimos, tá? É que quando teve o lance, o VAR diagnosticou que tinha uma possível mão, tá? Uma possível infração. Pediu para parar o jogo, confirmou ele, árbitro do VAR, que houve um movimento adicional do Rodrigo Caio, que foi a mesma observação que eu tive na hora do jogo. E depois aqui eu disse isso no programa, tá? Que a bola bate na coxa e o Rodrigo Caio, vendo que a bola iria escapar, ele faz um movimento com o braço. Foi isso que o árbitro do VAR viu. E não foi isso que interpretou. Mesmo olhando o VAR, a imagem, tá? O árbitro de campo achou que não foi um movimento que caracterizasse o pênalti. A bem da verdade foi coerente com o que, por exemplo, Peraí, dá licença. Não, deixa eu falar. Mas a bem de qual verdade? Deixa eu falar.
Tá, mas de qual verdade? Da regra do futebol, Rogério. Não, da regra do futebol não. A regra do futebol que tu está interpretando... Movimento natural. É na tua interpretação. A regra do futebol ela é interpretativa. Não. Ela é interpretativa. O desvio numa outra parte do corpo anula se ele faz um movimento natural. Se não tem movimento adicional. Mas ele não fez o movimento. Então ele vai ter que cortar o braço, então. Não. Então que corte o braço. Aí tu já entra na onda do sofismo. Ele tá baixado aqui. E ele leva o braço pra frente. Leva. Roubaram o Inter, Leva o braço pra frente. Roubaram o Internacional. Se entrar nessa que tu quer aí... Mas é que tu tá dizendo que roubaram o Inter. Não, é isso que tu tá falando. Com outras palavras. O que eu tô dizendo é que houve pênalti no lance. Isso que não deram, se não deram, roubaram. Não, mas isso aí é analogia tua. Não, mas tu tá dizendo. Tu tá fazendo isso. Eu apenas estou dizendo que teve pênalti. Vocês vão monopolizar, deixa eu só dar... Pode ser que a minha opinião esclareça um pouco as coisas. É um critério que a Conmebol tem usado e eu vou aqui refrescar a memória de quem está um pouquinho esquecido. Contra o Nacional teve 2 lances desses. Não foi um, foram 2. Na área do Inter, com jogadores do Inter, levando esse movimento adicional e que o Nestor Pitana, o VAR chamou e ele nem olhou. Tem o do Lindoso, né? Foram 2. E teve uns os dois detalhes. E é um critério dos caras. Esse movimentinho, eles não dão. Principalmente se tem um desvio antes. Não, pode até ter razão. O Nestor Pitana não foi sequer ver o lance. Não foi, errou. Então, ele sequer foi o lance. Pelo teu critério, errou. Não, mas por quê? Porque foi mais, nem bateu em coxa, foi direto na mão. Mas ele foi na tela, não foi na tela? Foi. Pois é isso que eu estou dizendo. Então, pelo teu critério, tinha que ter ido. Mas evidente que tem que ter ido, mas aí o árbitro, aí depende da prepotência e da arrogância de cada um. Ele não foi no VAR porque o VAR não chamou, que se o VAR chamou, ele é obrigado a ir. O VAR chamou. O VAR falou e ele não quis. Ele bota a mão no ouvido. Mas aí o VAR pode dizer, não foi nada. Mas é que não pode. O VAR chama, ele tem que ir. A gente tem que partir de uma premissa. Não tem que ir. A gente tem que partir de uma premissa muito importante. Não é porque o VAR chama o árbitro de campo para a cabine que tem que ser assinalado pênalti, expulsão ou qualquer outra coisa. Não, a decisão ainda é do árbitro de campo. Tanto que foi o que ocorreu agora com o Roberto Tobar. Ele viu o lance, analisou que não era para pênalti. Eu também analisei da mesma forma e segui o jogo. O lance do Rafinha no jogo contra o Emelec, para mim é o melhor exemplo. Mas é que para mim, tudo bem, eu também concordo. Eu acho que foi pênalti, tá? Eu não concordo contigo sobre a marcação. Nossa, achei ridículo. Mas o detalhe é o seguinte... Tem uma coisa clara que a gente tem que entender. O futebol brasileiro deturpa a regra do VAR. Mas ali não era futebol brasileiro. Deixa eu terminar de falar. Deturpa a regra do VAR a pedido do seu chefe de arbitragem, que não quer erros. Então ele quer que todos estejam frente a frente com a tela do VAR para poder ver os lances. Sim. Na Conmebol se segue a regra da FIFA. Bom, teses à parte... E regras de FIFA, Conmebol, CBF, seja como for, roubaram o Inter. Tá? O que acontece é que está claro que houve uma divergência dos árbitros nesse lance. Normal. Tá? Houve uma divergência. Tá? E normalmente, quando o árbitro é chamado pelo VAR, é porque o VAR viu alguma coisa que o árbitro de campo não viu. Vide Bressan e... Exatamente. Vide o próprio jogo do Internacional. Nem os jogadores. O próprio jogo do Internacional agora contra o Goiás. Tá? Então, quando aí o árbitro não ia atender um chamado do VAR, ou porque o VAR não insistiu, não sei. Provavelmente. Tá? Ou porque o árbitro é de tal ponto. Não, porque está na regra. É porque... Ok, mas depende, Diogo. Não é questão tá na regra, Diogo. Às vezes, de um jeito não, mas é que só tem uma. É aqui que a gente mudou a regra. Foi no futebol brasileiro que a gente mudou a regra. Diogo, não é essa questão que a gente está enfocando se mudou ou não mudou, Diogo. Sim, que roubaram o do Inter. É isso que a gente quer dizer. Isso é uma loucura. Eu vou enlouquecer na segunda-feira. Não seja inconsequente. Não é isso que a gente está falando. Não, mas nós estamos desde sexta tentando achar uma coisa que não foi. A gente está mostrando um fato que veio na sexta-feira e que não existia. Se eu tivesse recebido isso na sexta-feira, eu tinha colocado na sexta-feira. Mas é que não foi nada. A gente está tentando... Não, na tua interpretação não foi nada. Por que tu desqualifica as outras opiniões? Árbitro Vou te fazer uma pergunta, me responde. Por que tu desqualifica as opiniões que não conferem com a tua?
Mas como assim? Porque tu acha que não foi pênalti, eu acho que foi pênalti. Tu não gosta do debate? Porque tem medo de perder? Debate é uma coisa. Debate é uma coisa. Não desqualifico. Isso aqui não é debate? Eu não desqualifico a tua opinião. Ah, não sabia que tu tinha inventado o debate. Eu não desqualifico a tua opinião. Tu inventou o debate. De novo, tu não sabe debater, Diogo. Não, mas é que tu tá perdendo o debate. Tu tá perdendo o debate, tá tentando desqualificar. Mas eu tô perdendo. É o que tu faz? Eu tô perdendo na tua opinião. É na tua opinião. Mas eu tô debatendo contigo, tu não tá querendo debater. Mas eu aceito a tua opinião, Diogo. Eu também. Só que eu posso discordar dela. Não, mas só que tu não tá aceitando. Não precisa... Tu não precisa. Mas tu não precisa dizer que eu tô falando. Vocês me entregam um manual de debate que eu vou... Tu não precisa dizer que o que eu tô falando é que o Inter foi roubado. Mas é o que parece. Não, na tua opinião parece isso. E eu posso dizer isso, é um debate. Mas não diga que eu tô falando isso. Mas eu não falei que tu disse. Não, nós estamos tentando encontrar um motivo para ter ser roubado. Não, tu tá dizendo isso. Então tá. Me entrega um manual que eu vou seguir o manual do debate. Pronto. Tu tá dizendo isso. Eu sigo o manual do debate. Todo debate que eu faço contigo, com qualquer outra pessoa, eu não desqualifico nem a opinião, nem o debatedor. O manual que eu vou seguir. Nem o debatedor. Só é importante ressaltar uma coisa. Tu falasse do caso do VAR no Brasil e tal, eu quero me ater ao que nós estamos debatendo. Na minha opinião, esse caso específico que a gente está comentando do Nestor Pitana, comparando com o do Roberto Tobar, talvez, e eu queria aqui dar a favor dos juízes, que cada um tem o seu critério. Daqui a pouco o cara do VAR diz assim, não, quer dar uma olhadinha? E daí eu tô dando... Nós temos que encerrar. Nós temos que encerrar. O que nós mas podemos... tu entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendo perfeitamente tudo. O que a gente pode brincar aqui, tudo bem. O que a gente não pode, num debate, é debochar do outro. Então, o deboche no debate, ele termina baixando o debate. A gente não pode fazer isso. A gente tem que manter sempre o nível elevado do debate. Com as opiniões contrárias ou convergentes, mas sempre no nível elevado, sem desqualificar nem o debatedor, nem a opinião que tem o debatedor. É só isso. É isso que eu me bato aqui. Bom, já estouramos o tempo, voltamos amanhã a partir da 13h com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.